Boa noite. Muito obrigada pela música. Ela acalenta, né, nossos corações, nossas almas. A gente faz com que a gente faça reflexões tão mais íntimas e no silêncio, né? Sozinho, essa música vai nos tocando, porque a música é uma prece. Muitas das vezes nós não conseguimos orar nas dificuldades, nos momentos bem difíceis. Se a gente colocar uma música, o nosso coração se abre e a gente está em oração, né? Muito obrigada pela noite. Vamos fazer nossa prece, né, para a gente iniciar a nossa reflexão da noite. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos e unidos em seu nome. Estar aqui sobre a sua casa, o seu templo religioso, onde nós recebemos a bênção, o pão divino, o pão para as nossas almas. Obrigada, Pai, por tudo, que assim seja. Hoje nós iremos fazer uma reflexão, e essa reflexão está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou lhe dizer que essa reflexão sobre a resistência ao mal, eu li, tive que reler de novo, porque tocou demais o meu coração. O que é resistir? Será que a gente sabe realmente o que é resistir? Porque no momento de reflexão, eu gosto de ler e pensar, né? Trazer para a minha vida, para aqueles que estão no meu seio familiar, aqueles mais próximos, para que a gente possa ali receber as intuições, né? As inspirações, porque nós não somos diferentes de ninguém. A reflexão tem que tocar primeiramente a minha alma. Então eu comecei a pensar, eu fui resistente na hora da minha dor? Todo mundo aqui já deve ter sentido uma dor, pode ser até uma dor de dente, ou um calo. Fomos resistentes àquela dor? Eu fiquei pensando, né? Algumas vezes eu estava sentindo dor, e aí eu comecei, ai meu Deus, por que eu estou sentindo dor? Ah, meu Deus, lastimando o tempo todo sobre uma dor. Será que eu fui resistente à dor? Será que eu fui resistente, às vezes, a uma conversa não muito saudável com um filho? E aí a gente vem com aquela força total para ser superior, sair daquela conversa superior. Será que eu fui resistente a não falar coisas que não deveriam? Será que eu fui resistente no momento onde está todo mundo sentadinho assim numa mesa, aí toca o nome de uma pessoa? Todo mundo começa a falar mal de uma pessoa. Será que eu fui resistente? De botar um ponto final e falar, não quero participar dessa situação, vamos mudar a conversa? Ou ficamos quietinho, deixando o mal crescer? São coisas tão pequenas da nossa vida, das coisas diárias, mas isso é uma resistência que eu preciso criar, porque nós fomos feitos para ser resistente ao mal, a tudo. Cada vivência nós amadurecemos com as experiências, com a luta, com a resistência sobre a nossa vida. Então nós somos convidados a ser resistentes o tempo todo. Uma das coisas mais difíceis que eu pensei foi o seguinte: Andréia, você é resistente aos pensamentos negativos que brotam o tempo todo na sua cabeça? Porque se a gente analisar e fazer assim, pegar um caderninho, colocar lá o pensamento positivo, ok? Negativo, um xizinho. Nós temos no final do dia mais pensamentos negativos do que os positivos. Será que eu sou resistente no momento que vem aquele turbilhão de pensamento e eu sou resistente de falar, não, vou virar o disco, não vou pensar desta maneira? É uma resistência. É uma luta e constante. É quando Paulo fala o bom combate. O bom combate
É isso aí, é aquilo que faz com que a Andréia cresça, que a Andréia melhore espiritualmente, que cresça a minha reforma íntima. Porque o bom combate é íntimo. E nós estamos muito mais preparados a combater o outro. Nós combatemos muito mais os erros do outro. E a Andréia não combate aquilo que precisa ser modificado. A cada dia é nos dado oportunidade de se melhorar. Erramos hoje, dormimos, conversamos com o Papai do Céu para nos dar força para de manhã começar de novo, como um sol. Olha que maravilha, como um amanhecer, sem julgamento, sem crítica, mas é uma nova experiência, uma nova oportunidade. Erramos para crescer e acertar, não para trazer nas nossas costas um peso absurdo da culpa. E a culpa, muitas das vezes, nos engerçam. A culpa faz com que a gente não consiga raciocinar e pensar de sair dessa situação melhor. Então, essa reflexão de Emmanuel, que eu acho espetacular, Emmanuel é aquele que, ao mesmo tempo, ele é amoroso, mas mexe profundamente com aquilo que nós precisamos modificar. Então, ele é assim, vamos dizer que ele é aquele pai mais firme. Ele dá aquela puxada de orelha na gente, que toca a gente, né? Então ele fala assim, ele vai desenvolver todo um texto sobre aqui Mateus, sobre esse versículo. Está no capítulo 5, 39. É muito interessante quando fala assim, ó. Jesus fala assim, ó, vós tendes ouvido que se disse olho por olho e dente por dente. Naquela época, Jesus ouvia todo o povo falar desta maneira, porque é uma lei de Moisés, mosaica, que era necessária para aquela época, onde o instinto, a paixão, a severidade, aquela coisa muito brutalizada, que Moisés teve que vir com a mão de ferro, porque nós não éramos fácil, era difícil. Então, naquela época, vamos assim dizer, era necessário olho por olho e dente por dente. Mas aí vem o verbo, vem Jesus, que é a essência do amor. Ele não veio para destruir a lei. Não veio criticar Moisés. Ele sabia que aquilo era necessário. Mas como a humanidade está sempre em evolução, Jesus veio para dar um passo à frente sobre o amor. Tanto que isso está em nós até hoje. Jesus em nossa mente, as palavras de Jesus. Então ele fala assim, eu porém, ele vai dizer que não resistai ao mal, mas se alguém vos ferir a face direita, oferecer-lhes também a outra. Quando eu li isso aqui, a gente sempre ouve falar, né? Ofereça a outra face. Para mim, fazendo uma leitura, eu pensei, essa máxima é amar os nossos inimigos. Ofereça outra face. Amar os nossos inimigos. Está sobre aquele que fere uma face, aquele que te fere, que vai dilacerar, te ferir, e você oferecer a outra, é amar o nosso inimigo. Amar tudo aquilo que nos pesa, aquilo que nos traumatiza, aquilo que faz a gente silenciar, trazer a humildade, porque na hora que a Andréia vai revidar, é o orgulho que se apresenta primeiro. Porque eu tenho que sair vitoriosa. Ele dá a primeira face, mas a humildade é a segunda face. Porque o orgulho não tem condições de crescer
a um ser que é humilde. Então, nós iremos falar sobre esse amor aos nossos inimigos, porque é uma resistência ao mal muito grande. Amar aquele que nos fere, amar aquele que nós temos dificuldades. E às vezes a gente vai trazer uma dificuldade de uma pessoa distante. Não, às vezes é de um filho, é de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um tio, um familiar. Que a gente não consegue resolver, porque o interessante não só a face, também é não guardar a mágoa. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, eu perdoei, mas e a mágoa? Está resolvida essa situação? Nós precisamos analisar sobre esse sentimento do perdão e a mágoa. Muitas das vezes nós não queremos entrar em conflito, mas não é um conflito armado, porque Jesus, ele vem em defesa sobre a nossa postura. Ele não quer, vamos assim dizer, ele é contra, é a vingança. Não é o nosso posicionamento ao bem. Olha que diferença. Saber ouvir sem ferir, sem reagir, se colocar, é uma defesa. Jesus não é contra a defesa. Jesus nos esclarece que ele é contra a vingança. Olho por olho, dente por dente. Isso que nós precisamos entender quando nós iremos precisar de resistir a algo que está nos afetando. Está assim, no texto do livro, está assim, ó, os expoentes de má fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre. A gente sempre dá um jeitinho, né? De interpretar de uma maneira que puxa, vamos assim dizer, um ladinho positivo para a Andréia, uma sardinha, vamos assim dizer. O que para não me ferir, né? Aí ele fala assim, ó, com relação à resistência ao mal. Por quê? Porque nós temos ainda dentro de nós o orgulho. O orgulho é uma máscara terrível. Terrível. Somos orgulhosos. E nesse orgulho traz para a gente a soberba, a arrogância, a prepotência, tudo ali mascarado. Muitas das vezes nós não pedimos desculpa porque o orgulho não permite. Então, porque nós somos orgulhosos. Muitas das vezes nós temos que falar por último porque nós somos orgulhosos. A última palavra tem que ser da Andréia. É orgulho. Nós precisamos colocar esse orgulho não embaixo de um tapete, é analisar que eu preciso entender e combater. Essa é a proposta. Quanto mais eu falar, não, Andréia não é orgulhosa, Andréia não é egoísta, Andréia não é vaidosa, Andréia não tem raiva, Andréia não sei o quê, eu estou o quê? Colocando tudo isso que eu preciso resolver aqui dentro, embaixo de um tapete. Eu tenho que saber quem é a Andréia, quem é vocês. O que te fere? Porque isso fere. Quando você vem para o ataque, claro que te fere. Antes de falar uma palavra para uma pessoa que fere, aquilo saiu de dentro de você, te feriu. Então nós temos que analisar a minha postura perante uma situação. Aí ele fala assim, ó, não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem desarmados às correntes destruidoras. Jesus ensinou o tempo todo como a gente deve sair de uma situação difícil. O tempo todo, nas suas passagens, o tempo todo ensinando a gente. Tanto que nós temos assim uma fala assim, se você não saber o que fazer, o que dizer, como reagir, pensa assim, ó, o que Jesus faria? Dá uma freada na gente, né? No momento de uma reação, você pensa, o que Jesus falaria nesse momento para essa pessoa? Aí você sabe que ele não iria reagir de uma forma terrível. Então, assim, Jesus não fala para a gente, para que a gente seja aqueles coniventes com o mal. Silenciar o mal, mas saber se colocar.
Porque o mal é tão interessante, o mal, ele não é tímido. O mal não é tímido. O bem que nós temos aqui dentro é que nós transformamos em timidez. Às vezes a gente não se coloca por timidez, se coloca. O mal não, o mal vem e se coloca. Então Jesus fala sobre isso. Seja o bem, fale o bem, se posicione como é que você entende daquela situação, sem precisar agredir e ferir. Então fala assim, ó, aconselhava a que nenhum dos discípulos, os seus 12, né, lá, retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com arma semelhante seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. Vamos lá. Eu pensei nesse discípulo. Nós gostamos muito de falar que nós somos discípulos de Jesus. E devemos ter como uma tarefa sublime ser discípulo de Jesus. Mas esse discípulo é alguém que confia e acredita em um mestre. E o mestre, vamos trazer Jesus. Quem é um discípulo? Ele confia e acredita. Então, no momento que eu tenho que precisar a ter uma resistência ao mal, eu tenho que confiar na palavra de Jesus. Confiar e acreditar nas leis divinas, na justiça, na caridade. Mas no momento que nós confrontamos o mal, o orgulho vem primeiro. Então nós não confiamos ainda em Jesus. Um discípulo ouve Jesus. Olha só, nós ouvimos Jesus. Muitas das vezes, só ouvimos. Quando Jesus falava para multidões, muitos ouviam. Eram seguidores de Jesus. Seguidores. Com as suas dificuldades emocionais, com as suas dificuldades espirituais. Curiosidade, porque falava em milagres, curiosos. Aqueles que eram famintos de pão, de comida. Aqueles que arrastavam as doenças, as moléstias da época. Eram esses que estavam ali a ouvir Jesus. São os seguidores. Mas discípulo também tem que aprender com Jesus. Aprender aquilo que ouviu, porque senão só ouve, mas não aprende. Ouvir, entra e sai. Numa facilidade hoje, como nós temos déficit de atenção, imagina uma coisa dessa? A gente ouve agora e esqueceu, daqui a 10 minutinhos já esqueceu. Já esqueceu. Mas nós precisamos aprender de Jesus. E os discípulos têm uma força muito grande, têm um desejo, o desejo deles, os discípulos, era de aprender. Era um dos maiores desejos do discípulo. Depois é que veio as curas. Era aprender com Jesus, ouvir, aprender. Aí vem o outro. Qual é a outra tarefinha dos discípulos? Obedecer. Obedecer Jesus. Fazer o que Jesus fazia. Discípulo. Então essa palavrinha assim, ó, aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência, é porque aquele discípulo estava ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus e obedecendo Jesus. Só que quando a gente fala discípulo, nós não podemos colocar só naquela época lá. Tem que trazer esse discípulo, é como Jesus estivesse falando aqui, ó, de frente a frente com cada um, e com a Andréia aqui, ó, falando. Porque quando ele falou, venham, sigam-me, olha só, venham, sigam-me,
foi para toda a humanidade, para todos os espíritos, tanto que o céu e a terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Ecoa até hoje, no momento que ele estava lá com André e Pedro, na margem, na pescaria, pescando. Você imagina Pedro, aquele homem mais bruto, com os pezinhos descalços, roupinha molhada, mais velho. E chega Jesus e fala isso para ele: abandone a rede. O que é a rede? Que a gente pode interpretar? Os seus vícios, aquilo que te pesa, o concreto que você carrega, Pedro. Abandone isso aí. Deixa tudo aquilo que você não vai levar para a vida futura. Venha a ser pescadores de homens. Isso não foi só para Pedro. Se a gente pensar, está ecoando dentro da gente o tempo todo. Ele não falou para uma pessoa, falou para todos. Quando ele falou para Pedro, pode ter certeza, falou para a gente. Sejam vocês pescadores de almas. Abandone essa rede de peso, de não perdoar, de guardar mágoa, de ficar em intriga, maledicência, falando mal do outro. Isso é peso. Pensamento negativo, sem fé, sem perseverança. Nós precisamos ter perseverança sobre a vida, sobre as dificuldades. Primeiro que Jesus falou também, né? Que a tempestade irá passar. Persevere. Perseverança, isso está dentro de nós. Nós é que abafamos a perseverança. Nós temos um potencial muito grande de sair de várias situações difíceis. Mas ter calma, silenciar a mente, deixar com que aquela frase, às vezes, de uma pessoa que falou com a gente de uma forma pesada, deixa. Olha, que trabalho que a gente tem de mover o orgulho. Quando a pessoa te fere, você silencia e você fala: Senhor, vai passar. Vai passar. Prática de humildade. Então, nesse momento, quando nós precisamos falar desse discípulo, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir, aprender e obedecer. Aí tem um livro, Amor Imortal, de Valdo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Eu peguei essa frase que achei bastante, que toca assim, a nossa alma, quando ele fala assim: o discípulo de Jesus é pacífico. Pacífico e pacificador. É manso e compreensível, é ordeiro e confiante na divina justiça. Não há quem possa vencer um homem ou uma mulher que sejam pacíficos. O discípulo, olha lá, precisamos ser pacífico. Precisamos ser pacífico para resistir ao mal. Porque a nossa tarefa de vidas é ser pacificador como Jesus. Ele convidou a todos para ser igual a ele, ou mais. Olha que convite. Olha que convite. Então, não há quem possa vencer um homem ou uma mulher que seja pacífico. Não há esse orgulho. Não há um mal que resiste aí a ser pacífico. Nós temos que buscar e aprender a ser pacífico para que possamos pacificar. Muitas das vezes queremos pacificar o outro, mas dentro daqui do meu coração eu estou em guerra o tempo todo. Existe hoje, na nossa época, né, vamos assim dizer, uma insatisfação muito grande. A gente vê, a gente percebe a insatisfação que está da criança ao idoso, do rico ao pobre. A insatisfação. Se minha vida não for assim, eu adoeço. Se eu não tiver isso, eu adoeço. Se uma doença me apresenta na minha vida,
eu não sou um filho amado por Deus. Se eu tenho um filho problemático, Deus não me ama. Porque a felicidade tem que ser plena para a gente. É uma insatisfação. Isso adoece a nossa alma. A insatisfação. Precisamos ser felizes e florir aonde Jesus nos plantou. Casa difícil, familiar difícil, trabalho difícil, uma doença que se apresenta difícil. Florir aonde Jesus nos plantou. Não criar um mal maior já na nossa dificuldade. O bem é o único dissolvente do mal. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. O bem nós sabemos, gente, não tem como. É impressionante quando numa discussão a pessoa está nervosa e você dá um sorriso e abraça. Tá bom, você está certo. Não, tá certo. Vamos tomar um copo d'água. Depois a gente conversa. Bota uma pedra sobre esse assunto. Ele pode ficar até nervosinho na hora. Toma um café. Vamos tomar um café. A gente precisa ter técnicas para poder tirar a pessoa daquela situação. O bem é o único que dissolve o mal. Mas a gente vem com o nosso mal e coloca em cima mais peso. E nem pensamos que aquela pessoa que está naquela situação é extremamente doente, que necessita muitas das vezes, quase sempre ou sempre, do nosso amor, do nosso entendimento. Porque quando uma pessoa é agressiva, quando uma pessoa ela invade o nosso território, vamos assim dizer, da nossa saúde mental, pode ter certeza que não é saudável, gente. Ela está em dificuldade. Necessita de um outro olhar nosso, não de agressividade, de orientação. Mas orientar com amor, com entendimento. Em razão disso, a atitude requisitada pelos crimes jamais será indiferente, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Claro, nós não somos aqui conivente. Nós precisamos entender que o bem ele é ativo, é ação. Então, nós precisamos agir de maneiras do bem, porque a gente sabe numerar o mal. Como se faz para agir mal? Ah, não, eu vou esperar ele na hora que ele chegar do serviço, eu vou fazer isso. Ah, não, eu vou fazer isso. Não vou fazer comida, então vou botar sal na comida. A gente faz um planejamento absurdo. Mas tudo com amorosidade, a gente dá, né? Tudo assim, amoroso. Mas nós não fazemos isso para poder fazer um bem ativo. Faz a comida que a pessoa mais gosta. É um bem ativo. Falei, estava errado. É um bem ativo. Não faça cara feia, não vire o olho, porque as pessoas veem, né? Várias pessoas, eu faço atendimento fraterno, gente. Eu faço atendimento fraterno e falo desse jeito para você, assim, ó. Não, eu não tolero aquela pessoa, porque, assim, a maioria é familiar, né? E você fala, não, ela vira o olho. E o virar o olho é uma situação que deixa a pessoa descontrolada. Não vire o olho, então. Nós temos que agir com mais leveza, com mais alegria. A vida precisa ser alegre e não ser dura. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, a filha da ignorância. A maldade é a filha da ignorância. Quando agimos com maldade raciocinada, pensada, planejada, é ignorância. E daquela mais terrível de arrancar a raiz. Com a maldade, a filha do cálculo. Então, que nós estamos ali planejando. E as medidas infelizes, grande o número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Nós vivemos isso hoje, preconceito. Eu olhei lá no Rio, invadiram uma igreja e quebraram todas as imagens.
Entraram numa casa também espiritualista, numa igreja católica e numa casa espiritualista. Essa semana, quebraram todas as imagens em nome de Deus. Ignorância, resistência ao mal. Olha que coisa. Entende como isso é algo que ainda que fica aqui no coração da gente, implantado com uma raiz profunda, que nós precisamos eliminar? Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, decisão, livre-arbítrio, pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. Eu vou finalizar uma comunidade, porque Deus não quer. O que é isso? Orgulho, egoísmo e a ignorância. Orgulho é o terrível adversário da humildade. Quando nós formos realmente vivenciar a humildade plena, o orgulho não faz moradias em nossos corações. Jesus, porém, ordenou a Pedro, trouxe esse versículo, que me passou assim na cabeça, tadinho, né? Imagina Jesus naquela situação lá, à noite, no escuro, com os discípulos, já sabendo que ele ia ser levado. Chegam os soldados, os sacerdotes, pegam ele todos no escuro, num local que ele ia muito para fazer oração, conversar com seus discípulos, e aí pergunta quem é Jesus, né? Ele responde, sou eu. E 2 vezes ele fala, ele não se intimida não. Tá vendo como bem é ativo? Ele não se escondeu, sou eu. Mas Pedro, sempre naquela força bruta, puxou a espada e arrancou a orelha. Arrancou a orelha de um servo. O que Jesus faz? Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha, naquele momento terrível, Jesus ainda orienta Pedro. Faz ali mais um dos seus milagres com a orelha do servo, mas fala-lhe, resista, Pedro, ao mal. Eu estou aqui para obedecer o que o Pai está me mandando. Ele já sabia. Você imagina a dor de Jesus saber que ali estava um dos seus discípulos com uma decisão errada, como Judas, no momento de fragilidade de Judas. Você acha que isso não dói no coração, né? Claro, são amigos. Mas Jesus resistiu ao mal. Então, esse aqui é um dos maiores ensinamentos que eu acredito sobre o mal, naquele momento que as coisas estavam saindo do controle. Está lá em Romanos, aí depois vem Paulo, Romanos 12. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhes o que comer. Se teu inimigo tiver fome da matéria, comida, dá. É muito difícil ter fome. Mas se for a fome espiritual, converse, perdoe. Porque a irmã Rosália tem no Evangelho caridade material e caridade moral. Aqui nós podemos falar de uma caridade material, a sede, dá-lhe o que beber, mas também nós precisamos de sede, muitos têm sede, não é desse copinho de água, sede de carinho, sede que alguém ouça, de um abraço. É sede, é fome espiritual. Dentro de casa temos filhos que às vezes nós não abraçamos e não entendemos como almas difíceis. Sede. Não te deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Para finalizar, no entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar as catástrofes de separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constitui plurido de autoridade indébita do sectarismo pernicioso. Partido de político, nas escolas filosóficas, nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Jesus nunca fez separação. Sempre nos uniu. Nós é que fazemos essa separação.
reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual, da gente, reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhes desfiguraria as palavras, a palavra de Jesus, que não se passará. O mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. Ele sempre dizia: eu, porém, vos digo, para que a gente, se as palavras não se perdessem com o tempo. Então, disse-lhe Jesus, para que a gente não, assim, como que eu vou me resistir ao mal? Como que eu faço isso? Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós estamos desejando, nos esforçando a resistir ao mal, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Plano inferior é quando nossa mente está numa situação de vingança. Estamos sempre falando na nossa mente, olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente de transformadora sem fim. Então ele fala: vem e me segue. Que Jesus possa abençoar a todos, que nós possamos estar unidos para resistir o mal, porque isso é uma tarefa de todos nós o tempo todo, né? Que ele nos abençoe, que nos fortaleça sempre. Agora é o momento do passo. Essa sala está cheia de energia da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, dos médicos espirituais. Nós temos um centro de força, o coronário, que está sobre a nossa cabeça. É ele que vai interagir com toda essa energia dos magnetizadores e da espiritualidade amiga. Deixa com que essa energia entre pelo coronário, no alto da cabeça, e essa energia benéfica vai para o frontal, que fica na testa. Pensamento sublime. E essa energia rompe até o nosso laríngeo, a nossa garganta, da fala, da palavra amiga. E ela desce e nos cura, vai até o nosso coronário, que é o coração, é o sentimento, nos dando força, amor, benevolência, caridade. E essa energia um pouco mais vai ao gástrico. E nesse gástrico, ele tem total domínio sobre as paixões, mas ele também recupera os nossos órgãos, como todo o aparelho digestivo. Aquela mágoa que se concentra no fígado, o gástrico, ele vai administrar melhor. Então, deixa essa energia para o gástrico. Vai para o esplênico, aonde trabalha toda a parte energética do nosso abdômen, trazendo ali o equilíbrio de todas as nossas dificuldades emocionais. Todas as nossas dificuldades emocionais. E vai para o genésico, aonde estão os nossos órgãos sexuais, dando ali a energia criadora. E nesse movimento de energia, nós estamos num processo intenso de troca de energia dos centros de força, dos chakras, com os órgãos. Peça agora à espiritualidade amiga, ao seu mentor, que cure aquilo que está te tirando a paz que o Cristo sempre nos deu. Aquilo que está te perturbando é na mente, é uma doença, é uma situação. Converse com Cristo. Obrigada, Senhor, por este momento. Recebo toda essa energia e dou graça por tudo. Que assim seja.